Eu agradeço a todos pela presença. Eu agradeço a Telesaúde pela oportunidade de chegar até o interior, né? Chegar em locais bem distantes e a gente ter esse diálogo com os nossos profissionais nessa questão da violência. Hoje nós vamos focar um pouco mais sobre o serviço de saúde. Por que a gente tem que ter um serviço de saúde referência para atender vítimas de violência sexual? É muito importante que a gente tenha isso. Outros estados, outros municípios já o têm e eles funcionam e ajudam muito nessa questão da linha de cuidados, né? Então nós vamos começar falando hoje. Para começar a falar de serviços de referência em violência, vamos falar um pouquinho da violência como um todo, para a gente entender desde o início por que a gente precisa de um serviço de referência, certo? Desde 2002, então, a Organização Mundial de Saúde define a violência como o uso da força física ou do poder real ou em ameaça contra si próprio, contra outra pessoa, contra um grupo ou uma comunidade, mas que resulte em qualquer possibilidade ou de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Isto é, essa situação do uso da força física ou do poder real, ele precisa causar um dano no outro para que a gente considere enquanto violência, certo? Do que nós estamos falando então? Nós estamos falando, na verdade, de causas externas. Violência está dentro do pacote de causas externas e que causam morte e mortalidade na população. Aqui no Espírito Santo, causas externas é a primeira causa de mortalidade na população de 5 a 49 anos. Daí a necessidade da gente ter uma referência, da gente ter serviços mais alinhados, uma linha de cuidado bem padronizada, para que o setor saúde possa contribuir nesse enfrentamento da violência, certo? Dentro das causas externas, nós temos duas características, ou de violência ou de acidente. A diferença entre eles está na intencionalidade. As violências têm uma intenção de acontecer, está muito ligada às agressões, aos homicídios, ao suicídio, e os acidentes, eles são não intencionais. Mas há uma linha muito tênue na separação da intenção, em função de que um acidente de transporte, de trabalho, uma queda, um afogamento, envenenamento, que pode ser considerado como acidente, a princípio, quando analisados, a gente pode perceber que, na verdade, foi uma violência, foi com intenção de matar. Isso vai fazer diferença nessa questão da análise dos dados. O modelo ecológico da violência, desenhado no relatório da OMS de 2002, ele traça que para acontecer a questão da violência, existem os sinais e sintomas que acontecem, que vai desde as relações, os fatores biológicos e histórico pessoal do indivíduo, né? Os relacionamentos com os pares que esse indivíduo vive nas suas relações íntimas, com os membros familiares, também com os membros da comunidade, né, no contexto comunitário, nas escolas, nos locais de trabalho, na sua vizinhança. E aqueles fatores sociais. Esses fatores somados, eles desenham, então, a situação de violência, tá certo? Fatores sociais, esses que podem ser desde situações de desigualdade de gênero, de religião, de cultura, normas sociais, políticas e econômicas, tudo isso influencia nessa questão da produção da violência, tá certo? Com tantos fatores diferentes, também, para a gente enfrentar, então, a violência, é preciso desde uma mudança de atitude pessoal, já que os fatores biológicos me dizem respeito, têm importância nessa produção da violência. A gente precisa observar e identificar as violências que ocorrem ao nosso redor, né, se situar dentro desse processo da violência em que a gente vive, no nosso contexto, apoiar e fortalecer aquelas relações em que fortalece os vínculos afetivos e, portanto, diminui a violência, como no caso do fortalecimento da família, da rede local, da comunidade, né? Não ficar isento à situação de violência, denunciar,
ou notificar todos os casos. Existe uma diferença entre denunciar e notificar. Notificar é para o serviço de saúde tomar atitudes, fazer prevenções, criar ações de enfrentamento, certo? Nos casos suspeitos ou evidentes de violência, e a denúncia é para fora do setor saúde, e aí você faz enquanto cidadão, que você pode denunciar a hora que você quiser, dentro dos mecanismos de denúncia que são colocados à disposição, como o Disque 100, o Disque 180 e outros mais. Além disso, é preciso a gente atuar e colaborar em rede e promover a educação de direitos humanos, replicar essa cultura de paz, certo? Dentro do ciclo da violência doméstica, o que está mais em evidência nos últimos tempos, por causa dos feminicídios, existe um ciclo já bastante conhecido, mas que não custa a gente revisar, né? Ao atar uma relação, né? A pessoa que se reúne ao outro para uma relação afetiva, ela pensa numa situação de lua de mel, né? Você calcula que você vai viver uma relação afetiva, amorosa, de companheirismo, de parceria, certo? Mas um desenho nesse papel, um desenho de um homem, de uma mulher, dos dois parceiros. Existe a ideação, a idealização desses parceiros, certo? No decorrer da vida, vai acontecendo o descumprimento desses papéis sociais que se espera dentro dessa relação, e há, então, uma tensão. Essa tensão, ela é seguida, então, de insulto, de humilhação, de intimidação, de provocação mútua, né? De acentuar aqueles defeitos que o outro não gosta. Algumas vezes acontecem as ameaças, até que se chega, então, num grau tão elevado nessa tensão que nós alcançamos a agressão. Isso não tem início nem fim. Esse ciclo vai acontecendo assim, um episódio agudo de violência. Imediatamente após o episódio agudo de violência, existe um arrependimento, né? Uma confirmação mútua dessas identificações dentro do processo da relação. Esse arrependimento por parte do agressor, em geral, é o homem dominador sobre uma mulher, mas também pode ocorrer na relação homossexuais, né? Tanto de dois homens como de duas mulheres, como pode acontecer entre entre pais e filhos, entre genros e noras, nas relações dentro de casa. Em geral, existe um dominador, existe um dominado. Todas as vezes que tem uma violência, em geral, existe um dominador e um dominado. Esse agressor, então, ele se arrepende, pede desculpas, se ajoelha, chora. Quando não culpa a vítima, então, pelo sistema, fala, tá vendo? Você me provocou. Você me fez essa pressão tão grande que acabou eu sentindo essa raiva o suficiente para fazer essa agressão. E ainda coloca a culpa na vítima, certo? Passado isso, a vítima volta a sentir aquele homem do seu sonho, ser idealizado no início da relação, volta a lua de mel, e isso vai acontecendo num fluxo contínuo. Até que um momento a pressão é tanta que a gente já não tem mais a lua de mel. A gente tem o episódio agudo de violência, atenção às ameaças, e assim sucessivamente. Esse processo, ele causa adoecimento na vítima. Né? Quanto mais ele acontece, mais ele empodera o agressor para repetir, porque se a resposta foi o que ele esperava, a tendência é de repetição. E a vítima tende a ficar adoecida. Quanto mais tempo de exposição, mais tempo de adoecimento. Tá certo? É por isso que a gente pede para que toda a população, que os profissionais da saúde estejam atentos a esse ciclo e que em algum momento a gente consiga ajudar para que essa vítima rompa com esse ciclo da violência, tá certo? Desde 1990, então, que a saúde vem trabalhando essa questão da violência, através das legislações que fizeram com que a saúde fizesse parte desse processo de enfrentamento da violência, desde o ECA, com a lei de 80/69 do Estatuto da Criança e Adolescente, que já vem falando dessa questão da notificação da violência,
né? A Lei 10.778, que foi um marco importante também, colocando a notificação de violência contra a mulher como sendo obrigando a gente a fazer essa notificação. Depois, a Lei 2.406 de 2004, então, efetivamente coloca a notificação de violência contra a mulher dentro do setor da saúde, certo? Desde então, nós somos obrigados a fazer essa questão da notificação. E a notificação, ela acontece em todos os serviços de saúde, pode também ser partilhado com os outros serviços que atendem à coletividade, como, por exemplo, os CRAS, os CREAs, a educação, né? Isso para que a rede comece a ter um banco de dados robusto para a gente pensar ações localizadas, tá certo? Os dois marcos mais importantes nessa questão do enfrentamento da violência é a Política Nacional de Redução de Mortalidade por Acidentes e Violência, que vem traçando promoção de comportamentos e ambientes seguros e saudáveis, o monitoramento através da notificação das ocorrências de acidentes e violência dentro do território, o apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisa, capacitação de recursos humanos, eternamente capacitando, e ampliação dos atendimentos do pré-hospitalar, e melhoria da assistência às vítimas. Enquanto que na Promoção Nacional de Saúde, a Política Nacional de Promoção da Saúde também vem fortalecendo essa questão da educação permanente, e aí pensando numa alimentação adequada, práticas corporais de atividades físicas, enfrentamento do uso do tabaco, enfrentamento do uso de álcool e droga, embora o álcool e as drogas não sejam um fator causador da violência, ele contribui, né? Todas as vezes que a gente analisa a violência, os especialistas mostram que o álcool tem uma frequência muito grande dentro do processo da questão da violência, tá certo? Além da promoção da mobilidade segura e a promoção da cultura de paz, que vai desde aquela mudança do comportamento individual até o fortalecimento das redes no município. Quando a gente fala cuidado e proteção à vítima de violência, então, eles funcionam como uma engrenagem. A gente não pode só chamar a polícia para prender o agressor, como a gente também não deve só cuidar da vítima. É importante que essa engrenagem funcione. A ficha de notificação, ela dispara a questão da linha do cuidado, certo? Mas também ela aciona o serviço de proteção, quando a gente é obrigado pelo força do ECA e do Estatuto do Idoso a comunicar externamente aos órgãos de proteção para que eles também disparem essa questão da proteção em relação ao agressor. É uma engrenagem, então, que funciona um apoiando o outro. Não adianta a gente só cuidar da vítima, como também não adianta a gente só pensar no agressor. Isso funciona junto, certo? O que tem acontecido ultimamente, o que tem acontecido com essa questão da violência, eu tenho recebido muitas notificações, e isso se repete no país. A gente recebe notificações aqui, do PS e do PA, né? Quando a violência já se tornou uma agressão muito grande, muito expressiva. O que o Ministério da Saúde tem nos orientado é que essa notificação migre para cá, para a atenção primária, para o PSF. Porque a gente vai observar dentro das famílias, em situações normais ou em situações já de tensão, aqueles sinais e sintomas em que a gente percebe que a família está numa vulnerabilidade e que a qualquer momento a gente vai ter um episódio de guerra. A nossa intenção aqui é a gente ter um plano junto com a rede e que a gente atue antes dessa violência acontecer. Certo? A prevenção ainda é o melhor caminho em qualquer lugar, como também, certo? Então, o papel do setor saúde, nessa questão da violência, sempre foi o do cuidado da vítima, e ainda o é. A gente não está abrindo mão disso. O cuidado com a vítima o tempo todo. O problema é que essa atenção, ela tem que ser integral e humanizada. Para ser integrada, toda a nossa rede tem que estar treinada. Todo o nosso serviço tem que saber o que fazer com a vítima imediatamente quando ela chegou. Tá certo? A gente precisa de capacitações, a gente precisa de equipe multidisciplinar, a gente precisa de uma escuta qualificada, né? E um atendimento humanizado. Mas, para além do cuidado, nós temos agora a questão da vigilância, através do monitoramento das fichas das notificações de violência,
A prevenção, que é essa questão do PSF estar acompanhando ainda no território, né? Promoção de saúde e cultura de paz, promover dentro do espaço lá local situações em que promova essa questão da saúde e de evitar a violência antes dela acontecer, capacitações, avaliação do que está acontecendo no território e, através das fichas de notificação, a gente observar o que nós temos visto, né? Produzir legislações e chamar o controle social. É muito importante que o controle social acredite no nosso trabalho, acredite na nossa unidade de saúde e que ele traga para a equipe para discutir, que venha nos apoiar naquilo que nós estamos enfrentando, certo? Então, o papel da atenção primária, efetivamente, além de acolher, um atendimento humanizado, notificar a violência, né? Essa notificação ela vai para a vigilância municipal, tá certo? E diante dessa ficha de violência, a equipe municipal precisa definir, junto com os parceiros da rede, do território, o que você tem aí do seu lado? Tem educação? Você tem um CREAS? Tem um conselho tutelar? Conselho da mulher? Qual é o aparelho do Estado que você pode somar para você, então, desenhar juntos, né? Pensar juntos numa proposta, se possível individualizada, se não possível individualizada, mas que a gente pense, então, num conjunto de ações que possa melhorar as condições de vida e enfrentamento da violência dentro do território, tá certo? Melhorar, então, a situação da violência com as vítimas e a gente precisa monitorar essas vítimas. Aquelas vítimas que nós tivemos notificação dela no serviço de urgência e emergência, ela volta para o território. Lá no território, né, uma vez que a vigilância do município recebeu a notificação pelo fluxo de retorno, ou a própria equipe do município fez a notificação, a vigilância aciona, então, a atenção primária, e essa atenção primária vai fazer visitas locais para ver se era um caso pontual ou se era um caso crônico e que precisa de intervenção. Tá certo? Não estou dizendo para você entrar na casa e já notificar. Você vai fazer observações e atentar se aquele episódio daquela ficha foi um caso pontual, ok. Se não foi, precisa trazer para essa equipe, pensar junto e, se necessário, construir um plano de atenção para essa família que está em situação de violência. Talvez precise mudar, talvez precise tirar aquela pessoa que está em situação de violência e mandar para um familiar, para outro município, para outro estado. Isso vocês vão fazer arranjos locais dentro daquilo que o município tiver condições de fazer, com a ajuda do estado, é claro. Existe uma linha de cuidados, que vocês já sabem, né? Esse livrinho está disponível na internet. Alguns municípios a gente já passou e já deixou esses livrinhos, mas ele está nesse endereço que vocês estão vendo aqui e vocês podem acessar. Não só existe esse livrinho, como existe um outro livrinho da mesma linha que ensina como a gente utilizar essa linha de cuidado. Ensina a fazer grupo de trabalho, ensina a fazer audiências pessoais, assim por diante. Então são 2 livrinhos que vocês vão procurar. Esse da linha de cuidado e de como usar a linha de cuidado, certo? Não vou me aprofundar nele, que nosso papel não é esse agora. De posse de toda a legislação, o Estado desenhou, então, um fluxo de atendimento à violência e já está disponível, a gente tem para mandar, tem estoque para mandar para vocês, mas ele está também nessa cartilhazinha que a gente produziu. Tá certo? Alguns municípios já receberam, nós estamos usando dentro das capacitações que nós estamos fazendo. Na página central do livrinho, vocês vão encontrar o fluxo de atendimento, tá certo? Ele não está online, ele só tem ele físico, porque existe direitos autorais da empresa que fez, tá certo? A cartilha já era deles, a gente só adaptou para o Espírito Santo. Pode pedir, que a gente tem, mas nós não estamos mandando só por mandar. A gente manda para vocês usarem em capacitações quando a gente não vai junto. Tá certo? Ele não é só para distribuição. Nesse fluxo, então, vocês vão ter minimamente uma estruturação do que fazer com a vítima de violência quando chegar no seu serviço. Tá certo? Qualquer um pode ser porta de entrada da vítima de violência. Quiséssemos que ela estivesse para nós, em primeiro lugar. Né? Mas muitas vezes ela chega na delegacia, o pessoal da escola é que descobre,
Então, nós seremos aqui o segundo lugar, quando nós não somos o primeiro. Existem alguns exames que a gente precisa fazer, alguns curativos, talvez uma pequena cirurgia, tá certo? Mas, quando for criança e adolescente, obrigatoriamente, além da ficha de notificação para a vigilância epidemiológica, essa ficha, repito, é da vigilância epidemiológica, ela não sai da saúde hora nenhuma. Ela é da vigilância epidemiológica, ok? Então, a gente vai produzir um relatório circunstanciado, o melhor possível, esclarecedor o suficiente para que o Conselho Tutelar tome as devidas providências em relação à proteção da criança. Claro que se for uma situação mais grave, você aciona, além do Conselho Tutelar, já a vara da infância e juventude, ou a delegacia da criança e do adolescente, aquele aparelho que você tiver perto para ajudar. Certo? Aqui nós estamos lembrando que também o Estatuto do Idoso está nos dizendo que nós também precisamos fazer o mesmo cuidado. Vamos fazer tutela, então, da criança e do adolescente e do idoso. Sempre procurar ajuda externa para ele. Mas nunca mandar nossa ficha. A ficha é do Ministério da Saúde para ficar dentro da saúde. Ok? Depois aqui vocês vão poder se apropriar um pouco melhor. Está definido o que a gente faz com a vítima quando ela chega no serviço. Depois que a gente atendeu, seja que caso for, nós vamos encaminhar para a nossa rede de proteção e cuidado na sequência para os CREAs. Então, CREA é nosso parceiro. Se o CREA recebeu primeiro, ele vai mandar para a gente passar por tudo isso aqui, né? Situação medicamentosa, situação de risco de vida, curativa, mesmo. E depois a gente precisa mandar para o CREAS para que eles façam, então, a intervenção social. Não adianta a gente só cuidar e não mandar para o CREAS, porque aquela pessoa que está em situação de violência, ela precisa definir onde ela vai deixar os filhos, onde ela vai mudar, se ela tem dinheiro para se sustentar, tem documentação, alguma passagem para sair do lugar. Isso não é na saúde. Isso vai resolver nos CREAS, nos CRAS, tá certo? E a questão de acionar a justiça passa pelo Conselho Tutelar. Então, todo o nosso fluxo diz, depois que todos nós fizemos dentro da área da saúde o que precisava ser feito, né, a gente vai mandar para os CREAS, então, para eles fazerem o tratamento social daquilo que for possível. Lembrando que, na violência sexual, nós temos até 72 horas para a gente fazer uma quimioprofilaxia para embarrear a implantação de ISTs, inclusive o vírus da AIDS, tá certo? Então, a gente tem 72 horas. Então, o mais urgente possível, essa vítima tem que estar no serviço de saúde. Quando ela chegar, a vítima que chegar no nosso serviço, nós não vamos olhar o agressor, nós vamos olhar a vítima. Seja o agressor um animal ou um homem, uma criança, não interessa. Nós vamos olhar. É uma violência sexual. Primeira coisa que nós vamos fazer, teste rápido na vítima para ver se ela já era contaminada com o vírus da AIDS, certo? Se ela já é, nós vamos tratá-la como violência crônica e vamos seguir o nosso fluxo. Se ela não era, a gente vai ter então uma outra atitude. Conhecemos o agressor? Vamos testar o agressor. Não conhecemos o agressor? Nós vamos tratá-la dentro da quimioprofilaxia o mais urgente possível, para 28 dias, de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, que está na página da AIDS, mas a gente pode mandar se vocês precisarem. Continuando a nossa fala, então, a função da vigilância é de pegar todas essas notificações que vocês, né, fizeram, processar esses dados, entender o que está acontecendo, analisar, interpretar e levar para discussão com os gestores, com os municípios e tentar junto planejar uma ação, né? Muitas vezes a gente percebe pelas fichas de notificação de violência sexual um bairro ou um município com um pouquinho mais de violência sexual. Então a gente intervém junto com a segurança pública uma estratégia para que verifiquem logo se aquilo é pontual ou se precisa mesmo de uma demanda. E assim por diante, tá certo? É para isso que a gente tem esse banco de dados. Além de servir de pesquisa, eles nos orientam qual é o município, qual é o tipo de violência que está mais em voga e o que a gente precisa desenhar nessa questão, tá certo? Então, a gente sabe dos dados, pela mortalidade, pela morbidade, mas a gente precisa que vocês notifiquem, tá bom? Por quê?
A mortalidade, graças a Deus, é pequena, é um número que me diz muito pouco em relação à violência. A hospitalização também me diz muito pouco, porque a gente trata por doenças e não pelo agravo que nos internou. A mesma coisa na mortalidade, muitas vezes vem por um acidente de trânsito e depois morre por uma descompensação de diabetes, por exemplo, ou outra coisa agravante, acaba a violência ficando subnotificada em detrimento das doenças com que a pessoa acabou morrendo. A urgência e a emergência tem nos notificado, mas a dinâmica do serviço não favorece muito para que as pessoas notifiquem 100% dos atendimentos. E a gente pede, então, que as unidades de saúde sejam mais atentas, que os consultórios médicos, inclusive os particulares, sejam mais atentos, né? Inclusive tem uma gama enorme de atendimentos que sequer chega no serviço de saúde. Lembrando que, obrigatoriamente, os médicos e os profissionais da saúde em geral, além dos responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, são obrigados a fazer a notificação de violência para a vigilância epidemiológica, certo? É notificação interna. E a gente pode pactuar com outros parceiros que também vão nos ajudar. A ficha está aí, eu só botei aqui para vocês verem o endereço, né? E o caminho dela é sempre da vigilância epidemiológica, nunca sai. Lembrando, então, quem é que nós notificamos? Homens e mulheres de qualquer faixa etária, nós vamos notificar violência doméstica, violência sexual, autoprovocada, trabalho infantil, trabalho escravo, tráfico de pessoas, intervenção legal e tortura. E para a violência comunitária, aquela que ocorre no trânsito, briga de bar, no futebol, nós só vamos notificar quando a população mais vulnerável estiver envolvida. Criança, adolescente, mulheres, pessoas idosas, população LGBT, indígena, transtornos mentais, tá certo? Nessa situação aqui, a gente não notifica homens de 20 a 59 anos, tá certo? Para essa situação, nós trabalhamos com a população vulnerável, que é uma determinação do Ministério da Saúde. Os homens, a gente estuda a violência dos homens numa pesquisa que a gente faz a cada 3 anos em nível nacional, e a gente tem, por estimativa, por amostra, essa violência contra os homens. Voltando então para os serviços de saúde específicos, né? Por que a gente precisa de um serviço específico para atender a vítima de violência? Os especialistas dizem que quanto mais cedo a gente conviver com a violência, e quanto mais tempo a gente conviver com a violência, mais adoecida a gente fica, certo? A vítima fica adoecida, muito adoecida. Mas um agravante muito grande em relação à violência sexual. Qualquer violência nos adoece, mas a violência sexual ela tem um impacto muito maior na vida da pessoa, tá certo? Então eu estou colocando aqui para vocês as legislações mais específicas, dizendo que depois da Lei 12.845, a violência sexual ela se tornou então um atendimento emergencial, tá certo? Ela diz o seguinte: todo e qualquer hospital porta aberta do SUS é obrigado a receber uma vítima de violência sexual por força dessa legislação. Então, não é que eu preciso de um ginecologista, eu preciso de um pediatra para atender violência. É claro que nós vamos observar as características do serviço. Nós também não vamos levar um bebê para um hospital que atende urgência e emergência de trauma, né? A gente tem uma logística já do SUS que já funciona e a gente precisa respeitar. Mas todo e qualquer hospital precisa atender as vítimas de violência sexual. Isso também serve para os pronto atendimentos. Então, os atendimentos emergenciais, nós já teremos ele, então, nas urgências e emergência do SUS. E esse hospital precisa garantir atendimento integral, multidisciplinar, fazer tratamento dos agravos físicos e psíquicos, né, as pequenas cirurgias e atendimentos mais urgentes na área de psiquiatria, se for o caso, decorrentes daquela violência sexual naquele momento. E encaminhar, então, para os serviços de assistência social. Só que vocês observem que isso aqui é um atendimento emergencial. Essa vítima que passou por uma situação de emergência, ela vai precisar de acompanhamento, certo? Aquelas que fizerem quimioprofilaxia, elas vão ter que ser encaminhadas aos serviços de DST-AIDS do seu município, ao CTA, para acompanhamento com o infectologista nessa questão
do rebote dos medicamentos que elas vão tomar. Ok? Acompanhar se elas estão continuando o tratamento, se deu sequência direitinho, né? E a consequência que isso teve na pessoa. Mas essa pessoa continua adoecida. Ela vai voltar para a atenção primária, como a gente mostrou lá no início. Função da atenção primária, ela vai voltar para o município. Algumas situações, a atenção primária vai dar conta, com certeza vai dar conta, certo? E se ela não voltar para o nosso serviço, a gente precisa fazer busca ativa, ver se está tudo bem. Se foi um episódio que ela passou tranquilo, beleza, vida que segue. Se essa pessoa continua adoecida, nós precisamos trazer de volta para o serviço público. Nosso serviço de saúde precisa acolher e dar sequência nesse atendimento. Então, essas pessoas que permaneceram adoecidas, muito dificilmente a atenção primária vai ter uma equipe multidisciplinar, treinadinha, para atender essa vítima dentro de um contexto que ela precisa. Aí a necessidade da gente ter, dentro do município, uma referência para onde que eu vou encaminhar esses casos mais graves. O certo é a atenção primária dar conta, mas tem coisas que não vai dar conta mesmo, tá bom? Aí a portaria 485 de 2015, que regula então o serviço de referência em atenção às vítimas de violência sexual, vem dizendo como é que deve ser esse serviço de atenção à violência sexual, certo? A equipe pode atender qualquer nicho da população, criança, adolescente, pode definir que seja para todo mundo ou que seja só para um nicho, certo? Só para criança, só para adolescente, de acordo com as condições do município. Mas o município tem que ter esse local, né? Tem que ter um lugar para essas pessoas conseguirem se aproximar e dar sequência no seu tratamento. Essa equipe, então, do serviço de referência, elas têm que contar minimamente com um médico clínico, ou das especialidades cirúrgicas, né? Um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um psicólogo, um assistente social e um farmacêutico. O farmacêutico aqui tem a ver com a questão do medicamentosa da quimioprofilaxia que foi feita. Os medicamentos precisam ser controlados, eles são controlados, tem um programa a ser preenchido e existem alguns exames que precisam ser acompanhados, o farmacêutico está aqui por isso. Mas essa é a equipe mínima. O município tendo, pode colocar um odontólogo, seria muito bom, né? Nós temos várias situações de trauma de face que precisam de acompanhamento de um dentista. A gente pode colocar aqui um fonoaudiólogo, podemos colocar terapeutas ocupacionais, o que o município tiver, mas o Ministério exige que minimamente seja essa equipe aqui, certo? A portaria 2415, então, coloca na tabela do SUS esse procedimento de atendimento multiprofissional para atenção integral às pessoas de violência, que foi um ganho muito grande do Ministério da Saúde de reconhecer que essa equipe é especializada, é um conhecimento específico que junta não só o seu conhecimento profissional, mas um perfil de um profissional mais apto a receber esse tipo de paciente, né? E a junção desses saberes, esse local especializado, o Ministério então reconhece que deverá ser cobrado do Ministério um valor de R$100 por esse atendimento das vítimas. Tá certo? É um incentivo do Ministério da Saúde para custear parte das despesas que vão ser geradas. Vocês não vão contratar mais gente, mas vocês vão remanejar dentro da equipe de vocês o melhor possível, dentro das possibilidades, né? E que você receba do SUS esse valor, desde que a equipe funcione 24 horas. Se for só a nível ambulatorial, a gente não recebe esse valor, tá bom? Tem que funcionar 24 horas, mesmo que a sua equipe toda não frequente todas as 24 horas, mas se o serviço for porta aberta, com 2 à noite, por exemplo, isso já funciona. Você garante que durante o dia o atendimento do resto da equipe será dado para garantir o atendimento integral, tá bom? Então, na portaria 618, então, a gente vem definindo os critérios para habilitação. Esse serviço, para receber esse montante, ele precisa estar cadastrado no CNES, né, com o código 165 e o subelemento de acordo com o que a gente faz. Então, não adianta você botar só 165, tá? 165, você está dizendo, eu atendo vítima de violência, pronto.
mas você não identificou que é 24 horas, você não vai receber, tá? Você pode identificar como ambulatório, ótimo, você fica lá funcionando durante o dia, o que já é muito louvável. Nós já vemos que tem resultados excelentes quando, pelo menos durante o dia ou no horário comercial, as vítimas têm com quem contar, tá bom? Além disso, existem, além dos 24 horas, os serviços que fazem a interrupção da gravidez prevista em lei e a coleta de vestígio, que ainda não funciona no estado do Espírito Santo, que depende ainda de convênio da Secretaria de Saúde e a Secretaria de Segurança Pública, mas isso está em processo, tá bom? Nós já temos serviços cadastrados de abortamento legal, e eu vou te mostrar um pouquinho mais na frente. E aí, então, o Ministério da Saúde produz a lei o Decreto-Lei 7958, pela primeira vez se junta 2 ministérios para desenhar juntos Segurança Pública, o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde desenharam juntos uma forma de atender as vítimas de violência sexual, que seja comum aos 2 ministérios. Mais tarde, a Secretaria de Política para as Mulheres se apropriou desse decreto e transformou em Portaria 288, então tornando 3 ministérios juntos na mesma linha de raciocínio, certo? Esse decreto, então, ele vem confirmar tudo que nós já falamos. Precisamos ter, então, acolhimento, atendimento humanizado, um espaço de escuta qualificado, reforçando aí a necessidade de ter um serviço de referência próprio para isso, notificação e registro. E aí, esse registro fala de um prontuário mais bem desenhado, mais bem detalhado, certo? A notificação tem os seus campos próprios para ser preenchido, mas muitas vezes ela ainda não consegue emitir a realidade que você está vendo em relação à violência. E aí você vai no prontuário do paciente e deixa detalhado toda a história que você está percebendo nessa questão da violência. Primeiro, é bom para que o serviço saiba do que nós estamos falando. É bom, porque se algum dia a vítima precisar dessa informação para processar alguém, vai estar no registro dela. E é bom também que, se por um acaso algum dia ela abrir o processo e chamar o profissional para ajudar nessa discussão, o profissional provavelmente não vai se lembrar mais, mas ele vai ter o registro, e isso vai ajudar muito para que ele possa qualificar a participação dele, certo? Uma coisa que o Ministério deixa claro é que a gente precisa informar a vítima tudo o que nós vamos fazer com ela, dentro do serviço de saúde e para fora do serviço de saúde. Ela precisa estar consciente de tudo que nós vamos fazer, certo? Todos os direitos, quais são os passos que ela vai acontecer. Daí a necessidade da capacitação para que a gente se aproprie de tudo aquilo que a gente pode oferecer para a vítima de violência. E não urgência, emergência, isso é um pouco mais complicado por causa da dinâmica do serviço. Mais uma vez, a gente fortalece aqui a necessidade de um serviço específico no município para atender as vítimas de violência. Só lembrando que, para fazer a interrupção da gravidez prevista em lei, nós não precisamos de boletim epidemiológico, de laudo do IML, nada disso, tá certo? A vítima pode vir encaminhada de alguma unidade de saúde, inclusive dos serviços mais específicos, ou ela pode vir por demanda espontânea, tá certo? O artigo 128 do Código Penal vem garantindo, pelo menos até hoje, enquanto o Congresso lá discute essa questão do aborto, garantindo que a gravidez resultada de estupro, ela pode ser interrompida desde que a gravidez não tenha alcançado 22 semanas ou o feto não tenha passado de 500 gramas, certo? E mesmo assim, em serviços cadastrados pelo Ministério da Saúde, nós não podemos fazer em todos os serviços, tá certo? Para a vítima participar, para a vítima conseguir fazer esse abortamento, ela precisa atender às normas e a determinação da portaria 1508, tá certo? Nessa portaria, ela precisa assinar alguns documentos, isentando a nossa equipe e confirmando que o que ela está falando é verdade. Por exemplo, aqui é um protocolo em que ela declara-se vítima, ela descreve o que aconteceu, o local, o agressor, as testemunhas que ela tem, outras informações.
com muito mais qualidade, ela vai fazer isso dentro de um serviço de referência do que num serviço comum, né, das nossas portas de entrada ao SUS normais, tá certo? A segunda nota que ela assina é a declaração de que ela foi informada pela nossa equipe de quais são os direitos dela. Por exemplo, o direito que ela tem de permanecer com a gravidez e a criança dela ser encaminhada para uma adoção numa família qualquer. Ou o direito de um pré-natal bacana, assistido dentro da gravidez de alto risco, e a gente dê a ela garantias de um parto bem assistido. Ou então, a gente manter a gravidez como ela quer, garantia de um parto pré-natal bem assistido, mandar para adoção, né? Ou a gente ajudar para que aquela família de onde está vendo aquela vítima receba aquela criança com mais qualidade. Tá bom? Além disso, manter sigilo nas informações que a gente vai colher dela. E, ainda assim, ela sabendo de todos esses direitos, ela solicita que a gente faça a interrupção da gravidez. A vítima assume ainda a responsabilidade caso as informações prestadas não forem verdadeiras. Se lá na frente alguém descobre que aquele bebê não era fruto de um estupro, a nossa equipe está isenta de qualquer responsabilidade porque foi conduzida ao erro pelas informações prestadas pela vítima. Certo? É claro que nós também não vamos fazer o abortamento legal sem nos precaver, né? Então, a equipe multidisciplinar, aquela equipe que eu já falei para vocês de serviço de referência, eles vão avaliar, vão atestar ou não a conformidade legal daquele processo, vão fazer exames, vão ver se o feto está dentro do prazo que ela determinou que houve agressão, o feto tem mais ou menos a idade, se está tudo dentro dos conformes. Então, a nossa equipe toda, todos, tem que concordar. Um que não concorde, o abortamento não é feito. Tá certo? De maneira não a gente faz quando há unanimidade. Depois disso, a equipe então faz um parecer, concordando com tudo que aconteceu, né? E o diretor clínico assina junto. Os dois únicos hospitais autorizados pelo SUS a fazer é o Hospital São José de Colatina e a universidade, aqui o Hospital das Clínicas na Universidade Federal. Tá certo? Só para lembrar, notificação é diferente de denúncia. Notificação é feita para a saúde, para coletar dados, para a gente procurar melhorar o sistema, para a gente produzir políticas públicas de qualidade. Ela está mais voltada para a questão da rede de proteção, acolhe a vítima, a família e promove ações de proteção em cima das notificações. Enquanto que a denúncia você faz buscando o agressor. É feita a justiça, pretende identificar, então, para responsabilizar o agressor. Tão importante quanto a notificação é a denúncia. Mas você vai fazer fora da nossa ficha de notificação, certo? Os órgãos onde a gente solicita que vocês façam a denúncia, né? É no Disque 100, no Disque 180. Se a vítima precisar de urgência e emergência, você chame o SAMU. Aqui no Espírito Santo a gente tem o 181 também, para chamar, certo? Só tendo cuidado para que no 180 e no 181 que você não se identifique. Então não deve você ligar para 181, 180 e dizer a minha vizinha ou o meu colega de trabalho, porque isso liga você, a vítima, e a vítima, eles não recebem então a notificação. Você precisa ser isento. Estou assistindo, estou vendo, né? Você precisa se distanciar da vítima para fazer esse chamado. Além disso, tem o Disque Saúde do Ministério da Saúde e situações de urgência e emergência você vai chamar mesmo o 190. Então, resumindo, tá bom? Em casos de violência, suspeita ou confirmação de violência, se tiver uma urgência e emergência, nós vamos chamar o SAMU, certo? Se não tiver SAMU, nós vamos tentar levar a vítima para o nosso serviço de urgência e emergência mais rápido. Fazer uma denúncia, então, no Disque 100. Dentro do serviço de saúde, nós vamos fazer uma notificação, encaminhar a vítima para a rede da saúde mesmo, de acordo com a necessidade dela, né? Às vezes um grau de comprometimento maior, a nossa unidade não dá conta, a gente vai botar dentro do SUS aquele serviço com mais habilidade para fazer aquele atendimento. E vamos notificar, no caso do idoso e no caso da criança, os respectivos conselhos tutelares.
Conselho tutelar ou conselho do idoso. No caso da mulher ou de um adulto consciente, orientado, nós vamos orientar e incentivar para que eles procurem a delegacia para fazer esse acompanhamento das medidas protetivas. Tá certo? Criança e idoso nós vamos chamar. No caso de violência sexual, então, o que eu vou fazer? Nós vamos levar para o atendimento de urgência e emergência o mais rápido possível, se possível, sem tomar banho, sem trocar de roupa, porque os resquícios, né, as marcas do agressor, estaria nela e a gente poderia então chamar, depois que nós tivermos a coleta de vestígio, nós vamos coletar no nosso serviço de saúde. Mas a gente vai encaminhar para o IML para que ele faça essa coleta de vestígio, caso a vítima assim o deseje. Fazer a anticoncepção de emergência, profilaxia de hepatite B, a prevenção das ISTs e acompanhamento na unidade de saúde no território ou na rede psicossocial, quando for o caso de sofrimento psíquico. Não esquecer nunca da gente fazer as denúncias enquanto cidadão, tá bom? Não é obrigação do servidor da saúde, mas enquanto cidadão, todos nós temos a obrigação, sim, de meter a colher e de pedir ajuda para aquela vítima, certo? Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham entendido o que eu passei, né? Se não ficou entendido,